Pessoal, vamos então iniciar aí a resolução de um exercício de criptografia. Esse exercício foi dado em uma das provas anteriores, né, que já ocorreram na disciplina de linguagem de programação. Ele fala para a gente montar um menu de criptografia, que é para entrar com uma mensagem de criptografia e depois você vai criar um menu de opções para fazer a leitura. Já que a gente vai ter a possibilidade de ler números e entrar com frases, a gente importa aí o nosso Java Util Scanner. Além disso, a gente vai ter leitura de números e uma cadeia de caracteres. Logo, vamos criar aqui 2 scanners para não termos problemas de leitura, né? Então, para não dar nenhum problema, o que é número a gente lê com o primeiro, o que é string a gente lerá com o segundo. Ele fala para montar um menu. Então, a ideia toda é isso daqui, né? A gente tem que montar esse menu daqui. Então, vamos à montagem do nosso menu. Eu vou colocar aqui para a gente poder ir vendo e montando de acordo, né? Para montar um menu, a gente vai ter que ter a leitura de opções. Para fazer a leitura de opções, precisa de uma variável que leia a opção. Então, inteiro, opção, vamos começar ela aí com 0, declaramos. Se é um menu, ele deve de ser executado enquanto, né, a gente vai ter um laço. Só para ter a primeira execução garantida, eu vou utilizar um do while. Então, vou usar aqui do while, e aí teremos uma condição aqui. E essa condição, ela vai ser enquanto a opção ela for diferente de 3. Então, vamos colocar lá, enquanto a opção for diferente de 3, ele vai ficar repetindo isso daqui. Quando ele digitar 3, ele sai. Então, vamos montar agora o nosso menu. Faremos o nosso system.out.println. E aí a gente vai colocar lá nosso menu. Lá o nosso criptografador. As linhas necessárias, a gente vai ter aqui a primeira, que é para criptografar. Primeira opção 1, criptografar mensagem. Opção 2, exibir a última mensagem criptografada. Opção 3, sair. E aqui para digitar a opção. Então, temos lá para digitar a opção. Quero que digite na mesma linha. Então, digite a opção aqui na mesma linha. Beleza, já temos a montagem do nosso menu. Eu tenho que ler a minha opção. Então, opção igual ao meu objeto de leitura leia, ponto, o método próximo inteiro, nextInt. A gente lê o inteiro. Legal, agora eu já tenho aí meu menu de opções funcionando, né? Vamos ver isso aqui já funcionando, testando por partes para a gente ir vendo o que vai acontecendo. Compilou, não teve erro. Executando, ele mostra o nosso menu. Se eu digito 0, ele mostra o menu de novo, 1 ele mostra, 2 ele mostra, 4 ele mostra, mas se eu digito 3, ele finaliza o programa, então tá certo. Agora eu preciso tratar esses pequenos detalhes, né? Então vamos tratar isso daí. Já que eu já recebi a minha opção, já tenho ela, eu vou jogar ela dentro de um switch para que eu possa ver o que eu vou fazer com ela, né? Decidir o que a gente vai trabalhar aí com a nossa opção. O switch em cima da opção, e eu vou analisar cada um dos casos que eu quero tratar. Então, case 1, ele vai fazer alguma coisa. Case 2, ele vai fazer outra coisa. Case 3, ele faz mais uma. Se não for nenhum deles, default. Opção default. Então, a opção padrão, então, é o famoso else do switch. A gente vai utilizar ele. Vamos fazer, então, a primeira parte. Se acontecer aqui de digitar 3, ele vai sair do programa. Fazer system.out.println, só para que eu veja que isso daqui foi a opção que foi selecionada e realmente deu certo.
vai pular de linha, vai dar um tab, depois ao final pulará de linha de novo. Programa finalizado. Isso daí. E aí ele vai bater lá, vai sair. E se for isso daqui? Se for, por exemplo, -1, 10, qualquer valor, né? A gente vai dar a mensagem aqui, opção inválida. Só que se eu der a opção inválida, ele vai voltar? Vai voltar numa boa. Eu preciso mudar? Não, porque eu só estou testando se é diferente de 3, né? Então ele volta. E agora, o que acontece? Se eu fizer esse daqui e deixar do jeito que está, sem o break, ele vai executar o próximo. Então, break aqui no de cima, para que ele rompa o switch e ele não execute a opção inválida, né? E aí, se der a opção inválida, não tem nada depois, ele finaliza e está tudo certo. Agora, se for caso 1, vamos ver o que o caso 1 nos oferece. Ele vai entrar aqui, opção 1, criptografar mensagem. Aí ele vai ter lá para entrar com uma frase. Então ele vai passar isso daqui para a gente, né? Ele vai mandar lá criptografar mensagem como uma informação e a gente vai fazer a nossa entrada na mensagem para ser criptografada. Beleza? Vamos imprimir lá, criptografar mensagem. Criptografar mensagem. Depois vai ter que entrar com a frase que a gente quer criptografar. Aí a frase com espacinho para que ele possa escrever na frente a frase. Ok, eu preciso de uma variável para ler essa frase. Então, eu vou criar aqui uma outra variável, uma string chamada frase, e essa frase vai ser igual a branco, vazio, né? Não tem nada por enquanto, não foi nada digitado, só para dar a inicialização do valor dela. Então, vou ler frase agora. Lembrando que, como frase é uma string, eu não posso utilizar o leia, eu tenho que usar o meu leia str, eu tenho que usar um leia diferente, né? Um scanner diferente. Frase vai receber o meu objeto de leitura de string, né? É o leia str, ponto, e eu vou ler uma frase. Então, eu preciso next line. Vou ler uma frase, então é uma linha com espaços, e ela é finalizada com enter, next line. Resolvido. E ao final, de alguma forma, a gente vai ter um break. O que ele está fazendo aqui no meio ainda é uma incógnita, a gente não resolveu, né? Então, por enquanto, o que temos aqui é, não sei, ainda não temos nada aqui, não faremos nada por enquanto. Eu li essa frase, agora vamos entender o que ele precisa, né? No nosso programa, ele fala o seguinte, eu digito lá a minha frase, ele vai dizer, o tamanho da frase tem tantos caracteres. Beleza, então eu vou imprimir aqui o tamanho da frase tem tantos caracteres. É isso que eu vou imprimir, já que ele já está apontando essa informação, eu vou fazer isso daí. Então, ele vai ter que dar essa mensagem aqui em algum momento. Então, vamos lá. O tamanho da frase tem, e aqui vai entrar o tamanho da frase que a gente digitou, né? Belezinha. Como que eu vou colocar aqui o tamanho da frase? Eu tenho um método na minha string que retorna o tamanho. Então, se eu pegar a minha frase, ponto, length. Esse cara daqui é um método que retorna o tamanho de uma cadeia de caracteres, um tamanho de uma string. Resolve bem para a gente aí, fica legal. Maravilha, já tenho aqui o tamanho. O próximo passo do exercício, ele fala para gerar a sequência de Fibonacci. Então, eu vou ter que gerar a sequência de Fibonacci. Então, vou colocar aqui o que vai ser gerado. O que vai ser gerado vai ser a sequência de Fibonacci. A gente vai ter que gerar essa sequência de Fibonacci. Legal. Como que eu vou gerar a sequência de Fibonacci? A regra para que a gente gere a sequência de Fibonacci é até o tamanho da frase. Ok. Só que a gente teve aí uma dica que a sequência de Fibonacci, o primeiro termo é 0, o segundo é 1,
o terceiro é 1. A gente elimina esses dois primeiros, porque o 1 com 1 repete, então ficaria complicado a gente, né, gerenciar isso aqui. Como que a gente vai colocar os dois caracteres nessa posição, nessa criptografia? Então, a gente ignora os dois primeiros. Logo, se a gente seguir a ideia que a gente discutiu nas aulas anteriores da sequência de Fibonacci, se a gente for imaginar que a gente está usando três variáveis, A, B e C, sendo A valendo 0, B valendo 1 e C sendo a soma de A mais B, ou seja, o próximo elemento da sequência de Fibonacci, a gente sempre vai estar utilizando o C. Preciso, então, vou criar essas variáveis A, B e C para poder trabalhar com minha sequência de Fibonacci aqui de forma mais tranquila. Então, aqui eu vou criar o meu A, vou criar o meu B e eu vou criar o C. O A, obrigatoriamente, ele vai se iniciar com 0. Ele tem que ser 0, né? O B é o segundo termo da sequência de Fibonacci, é 1. E o C também vai valer 1, que vai ser a soma dos dois, mas a gente vai fazer isso aqui novamente, né? A gente declarou, já colocou esses valores aqui, joia, e a gente vai começar a brincar. Eu preciso fazer um laço que vá de 1 até um determinado tamanho. Então, vamos montar um laço, né? Então, vou fazer lá, for, a gente vai fazer alguma coisa, o nosso laço vai acontecer aqui. Então, vamos dar uma puladinha aqui. Foi o tamanho, agora é outra coisa que a gente está fazendo, né? Só para ficar mais organizado, a gente saber cada uma das etapas, ver cada uma das etapas. Primeira coisa, então, eu não vou de 0 até alguma coisa, vou de 1, tá bom? Só para mudar um pouco as nossas perspectivas aí, porque a gente lida com array sempre a gente começa no 0. Aqui eu posso começar no 1, não tem problema nenhum. Minha variável de iteração começa em 1 e ela vai até o frase ponto length. Isso é o método. E ele vai incrementar de 1 em 1. Tá aí. A gente vai montar essa impressão daqui dessa forma. A gente vai ter que gerar todos esses elementos. E esses elementos são importantes para a gente de alguma forma. Como ele mostrou ali, eu vou imprimir também. Não que a gente não vá fazer isso de outra forma depois. Vou precisar gerar esses elementos. Para quando eu entrar no meu laço, o meu A vai ter que valer 0. Então, isso aqui é para garantir numa segunda execução. O meu B vai valer 1. E, para, novamente, garantir a execução, o C vai ser o A mais o B. Está aí. A inicialização da nossa sequência de Fibonacci tá feita. Por quê? Porque eu posso executar mais de uma vez a nossa criptografia. Toda vez que a gente tem alguma coisa que é executada novamente, a gente tem que dar os valores iniciais das variáveis que a gente está trabalhando para justamente não ter nenhum problema de guardar lixo, né? Ter valores que a gente não esperava. Quando eu entro aqui, o que acontece? O primeiro termo da sequência, ele é o C já. Então, o C é o primeiro valor que eu tenho impresso. Legal. Então, vamos trabalhar em cima disso daqui. Já que o C é o primeiro valor que eu tenho impresso, vou colocar aqui o que vai ser impresso ali na nossa sequência de Fibonacci. A gente vai imprimir isso daqui. Vai imprimir ali sequência de Fibonacci. A gente está usando um print, não print ln, porque eu quero que continue na mesma linha. E agora eu vou fazer a impressão disso daqui. Opa. Fazer a impressão do C. Vou imprimir o C. Só que nossa sequência de Fibonacci está com um espacinho. Então, além de imprimir o C, eu vou adicionar aqui um espaço, só para ficar mais organizado, né? Fazer essa impressão de espaço. E aí ele vai imprimir isso daqui tudo. Vai? Não, ele vai ficar imprimindo o C todas as vezes. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso gerar os novos valores, né? Então, o que acontece? Como que eu gero os novos valores, né? Como que é essa geração de valores? Bem, eu tenho o C. E aí a gente tem que lembrar. Eu tenho lá, né? Só rodar um pouquinho. O A, o B e o C. Quando eu for na próxima linha, esse cara é o A, esse cara aqui é o B e esse cara aqui é o C. Então, quer dizer que o A vai receber o valor do B. Então, vou colocar aqui, o A recebe o valor do B. O B, ele vai receber o valor que está no C, que já está atualizado lá antes de entrar, né?
E o C, ele vai receber a soma do A mais o B. Perfeito. Agora eu tenho um próximo elemento da sequência de Fibonacci. Tá aí. Vamos ver se isso daqui vai dar certo, né? No nosso exemplo aqui, entrou com gostei de LP, gabaritei LP, são 12 caracteres. Ele vai até o 233. Então vamos compilar e ver se funciona. Coloquei um break lá. Tá, tem um break depois, então vai rodar. Beleza, vou entrar com a opção 1. Opção 1. Criptografar mensagem. Coloquei lá gabaritei LP. Ele disse que gabaritei LP tem 12 caracteres. E ele imprimiu lá tudo bonitinho. Beleza. É isso daí mesmo. Depois, obviamente, aqui está faltando quebrar, dar um Enter, mas ele voltou no laço, né? Então, aqui ele imprimiu o menu novamente, que está lá bonitinho. E aqui ele chegou até o valor que eu queria, que é do 1 até o 233. Perfeito. Joia. 3. Finalizado. Legal, tá funcionando bem o nosso programa. Já sei que em algum momento eu vou precisar fazer aí um print para pular de linha, né? Então aqui, depois da execução, vou colocar um /n, além da pulada de linha normal, só para a gente dar um espacinho a mais e ver que isso aí aconteceu. Joia, vamos voltar lá no nosso exercício. Ele falou que agora eu devo de falar que a minha mensagem ela vai ter que ter 243 caracteres seguindo essa linha daqui, né? Essa linha de raciocínio. Então, vou imprimir isso daqui. Ele imprimiu ali, pulou de linha. Vou imprimir aqui na linha de baixo. Isso daqui. Só que aí a gente tem um probleminha, né? Vamos ver se esse aqui vai compilar, não vai dar problema. Note o seguinte, esse caractere daqui, ele não é aspas, tá bom? Porque ele foi copiado lá do PDF. Se ele for aspas, note que eles são diferentes, né? Eu tenho que colocar uma contrabarra antes. Então, se for aspas, tem que ter uma contrabarra antes. Porque senão ele entende que está finalizando a string. Eu vou substituir todos, né? Só para deixar isso daí padrão, para a gente ver que é assim mesmo. Se eu quiser uma aspas, tem que ter uma contrabarra antes. Se eu quero uma aspas, tem que ter a contrabarra antes. Mesma coisa. Então, só para fazer aqui. Opa, contrabarra é antes. Tá aí. As contrabarras antes. Olha lá, um faltou lá. Errei. Agora sim. Beleza, ele vai fazer essa impressão aqui, mensagem, aí ele vai mostrar aqui o valor, que é o tamanho da mensagem. Vou criar essa variável aqui, tamanho da mensagem, para a gente ter armazenado isso daí. Tamanho da mensagem vai começar com 0, e aí depois a gente vai usar o tamanho da mensagem. O tamanho da mensagem, então, ele vai ser... Qual que é o tamanho da mensagem? O tamanho da mensagem é o último elemento da sequência de Fibonacci que a gente tem, depois a gente soma 10. Você concorda que esse cara daqui, ele vai ser a soma do A com o B atualizado, e se ele passar, ele estoura? Então, ou a gente coloca para o tamanho da mensagem ser pego aqui dentro, ou quem está guardando o valor do C? O B, né? Então faz muito sentido eu colocar o B aqui. Então o B vai ter lá o tamanho o último elemento da sequência de Fibonacci que eu quero, e eu vou colocar mais 10, que é a nossa regra ali, para poder somar, né? Então tá feito aí a nossa soma para o tamanho da mensagem. Vou colocar aqui o tamanho da mensagem no lugar que deve. Tamanho da mensagem. E aí o que eu tenho aqui? Esse 233 é o meu B lá do Fibonacci, né? Então, mesma coisa, vou colocar aqui, ó,
mais, eu vou imprimir o B. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Deixa eu ver. Tá fechando. Joia. Legal. Tá tudo bonitinho. Deixa eu copiar a mensagem novamente para dar os mesmos valores, né? Ctrl C, compila. Legal, deu certo. Executa. Entro lá com a opção 50. Opção inválida. Então tá funcionando. Eu digitar um valor inválido, ele volta. 1. Entre com a frase. Colei a minha frase lá. Dei um Enter. E aí ele mostra pra gente aqui bonitinho, ó. Deixa eu aumentar aqui. A gente tem que quebrar uma linha aqui ainda, né? Olha lá, tem que quebrar uma linha, mas ele colocou lá 243, 233 mais 10, os caracteres são esses daqui. Perfeito, então ele já está apresentando para a gente essa ideia. Já está bacana, vimos que só precisa dar um Enter ali. Joia. Então vamos lá e dar um Enter aqui para que a gente possa brincar e fazer tudo bonitinho. Terminou, a gente vai continuar agora, né, a brincadeira, dando um Enter aqui, fazendo um print LN para ele pular de linha, e ele continua fazendo a nossa impressão. Perfeito, ele fez isso daqui, mostrou. Legal, eu tenho que gerar essa tal mensagem aí, né? E gerar essa mensagem, como que a gente vai fazer? Bom, eu tenho que gerar caractere a caractere, né? Perfeito, eu vou ter que gerar caractere a caractere. É um problema, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Quais são os caracteres que eu tenho que gerar, né? Então vamos fazer um for só para a gente ver aí os caracteres que a gente terá que trabalhar. Int i, a gente vai começar com quem? Ele fala aqui que a gente deve de imprimir do A minúsculo ao Z minúsculo. Beleza, então eu vou imprimir do A minúsculo. Então, começa com ele, até quando o meu iterador for menor ou igual ao Z minúsculo. Então, perfeito, está aqui. Também eu posso fazer dessa forma. E aí eu vou mandar imprimir esse cara. System.out.print e eu vou mandar imprimir ele. Tá, vou mandar imprimir o i. Se eu imprimir o i, ele vai funcionar? Funciona. Mas talvez não seja do jeito que a gente queira, né? Ele imprimiu aqui um monte de números, né? Não ficou legal, né? Eu queria que imprimisse os caracteres. Eu quero ver os caracteres que eu estou imprimindo. Logo, eu vou converter esse cara daqui para char. Então, vamos convertê-lo para caractere. Agora eu vou ter os meus caracteres, tudo bonitinho. E ele vai imprimir um depois do outro. Ao final, também eu quero que ele pule de linha. Só para não ter problemas de exibição. Olha lá, executando. Então, vou colocar aqui a opção 1, digitei um A, e ó, ele imprimiu aqui de A a Z. Perfeito, ó. Ele imprimiu de A a Z. Legal. Botão direito, copiar. 3, saiu. E aí eu vou deixar um comentáriozinho agora. E aí a gente tem os próximos, que é de A maiúsculo a Z maiúsculo. Então vamos ver aí, de A maiúsculo, compilou, imprimiu de A a Z. Copia esse cara, 3, sair. Eu tenho isso daqui. Os próximos caracteres que eu vou precisar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E um espaço, né? Então eu tenho aqui um barra e eu tenho um espaço aqui. São os caracteres que eu vou precisar ter. Perfeito. Já que eu já tenho eles aqui, então eu vou fazer isso daqui. Vou criar uma variável que tenha meus caracteres. Então vamos lá criar string caracteres. E aí a gente vai colocar os nossos caracteres ali. Então tem os caracteres minúsculos, tá aqui.
depois os maiúsculos, tá aqui, depois os números, tá aqui, e tem um espaço, que tá aqui. Beleza. Tá aí, letras maiúsculas, letras minúsculas, números e espaço. São todos os caracteres que a gente precisava. Legal. Agora eu tenho que fazer com que ele ache um caractere aleatório dentro desse meio daqui e gere isso daí 243 vezes. Ele tem que pegar um caractere aleatório nessa cadeia aí de caracteres. Ficou mais tranquilo agora. Eu acho que faz muito sentido agora o que a gente tem para fazer. Beleza. Eu já sei, já imprimi minha mensagem. A gente vai ter que fazer, então, um total de 243 vezes, ou seja, de 1 até tamanho da mensagem. A gente vai fazer 243 vezes. E o que eu vou precisar fazer isso agora em 243 vezes? Em 243 vezes, eu vou ter que gerar isso aí aleatoriamente. Como que eu vou gerar aleatório, né? Então vamos lá. Como que eu gero aleatório? Para pegar uma posição aleatória, a gente sabe que a gente converte para inteiro que eu quero. E aí a gente vai ter que pegar aqui, ó, o math.random. Só que esse math.random é vezes quem, né? É vezes o tamanho da mensagem. Vezes o tamanho da mensagem? Não. Vezes o tamanho dos caracteres. Caracteres ponto length. Esse cara daqui. Por quê? Porque é o tamanho dele, eu quero pegar aleatório um dentro da faixa deles, né? Perfeito, ele vai poder pegar desde o primeiro até o último? Não. Porque se eu estou colocando o tamanho, é o tamanho menos 1. Perfeito, não vai estourar. Então era isso daqui que eu queria. Legal. E agora? Vou criar uma variável chamada cripto, né? Que é o ou mensagem, né? Mensagem. Mensagem, eu não tenho uma variável mensagem. Vamos pegar aqui mensagem. String mensagem. E a minha mensagem, ela começa com tudo em branco, vazia. E agora, o que eu faço? Minha mensagem está vazia, eu tenho que garantir que ela realmente está vazia antes de eu gerar. Lembra? A gente tem que dar os valores iniciais quando a gente vai iniciar. Vou colocar aqui, ó, mensagem igual, abre e fecha aspas. Está vazio. Vaziona, não tem nada. Perfeito. Agora que não tem nada, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou gerar essa mensagem, né? Vou gerar ela. Como que eu vou gerar? Já estou gerando, né? Isso daqui me gera o caractere que eu quero. Perfeito. Então, a minha mensagem, ela vai ser acumulada. Então, ela vai receber o que estava nela, mais esse caractere que eu estou gerando aqui. Só que se eu fizer isso daqui, e depois mandar imprimir a mensagem, vamos mandar imprimir a mensagem aqui em cima. Então, depois que ele gerou tudo, vamos mandar imprimir a mensagem. Então, vamos lá. Mensagem. Vai imprimir a mensagem. Vou colocar uns espacinhos aqui, só para a gente visualizar melhor a variável. Compilei. Tá certo, não tem erro. Opção 1, gabaritei, espaço LP maiúsculo. Beleza, ele gerou um monte de... Nossa, ele gerou número. Sim, ele gerou número. Era isso que eu queria? Não, não era isso que eu queria. O que eu queria? Eu queria que ele retornasse uma posição para mim, né? Então eu preciso entender que esse cara todo daqui não é o que eu quero. Eu não quero um número. Eu quero uma posição. Mas uma posição de quem? Uma posição de caracteres. Caracteres. Ponto. Como que eu pego uma determinada posição passando um número? Um caractere numa posição. Eu tenho um método chamado char caractere at numa posição. E aí eu passo isso tudo daqui e coloco entre parênteses, né? Coloco lá entre parênteses. Ele vai trazer esse caractere para mim. Vamos ver? Compilando, executando. Gabaritei LP. Opa, olha lá.
ele gerou agora tudo criptografado bonitinho para mim. Então tá tudo legalzinho lá, ó, criptografado para gente. Legal. E aí eu tenho 243 caracteres. Perfeito. Essa daí é a mensagem lá com 243 caracteres. Agora, nessa mensagem com 243 caracteres, eu tenho que substituir em cada uma das posições que tiver Fibonacci, né, que for um número de Fibonacci, eu tenho que substituir uma das letras da frase que entrou. Então, eu tenho que ir remontando ela, chegou numa posição, eu troco pela primeira. Chegou, eu vou trocando pela segunda e eu vou fazendo isso daí. E aí é que está a grande sacada, como fazer, né? Bom, eu já tenho gerado o meu Fibonacci, eu preciso, será que eu poderia usar? Não, não posso usar. E por que eu não posso usar? Porque eu precisava descobrir qual que era o último termo da sequência de Fibonacci. Para quê? Para gerar o tamanho do negócio. E depois eu tenho que fazer o quê? Gerar de novo a sequência de Fibonacci para que eu possa ir andando. Mas eu já tenho essa mensagem, eu vou até quando, né? Até que tamanho que eu vou, né? Eu vou ter que fazer um outro laço para iterar ela posição a posição. Então a gente vai fazer um laço, com certeza. Então vai ter um outro lacinho aqui. E a gente vai fazer o quê? Como a gente está falando de posição, ela vai de zero menor que o tamanho, né? Então, int i igual a zero e menor que mensagem ponto length. E esse cara aqui é um método que retorna o tamanho para a gente e mais. Beleza, está retornando aí cada uma das posições. Então, eu vou passando por cada uma das posições. Por que eu preciso passar por cada uma das posições? Porque eu preciso recriar a minha mensagem, né? Eu preciso gerar uma mensagem nova, que é a nossa mensagem criptografada. Então, vou criar lá o meu cripto, que vai ser a minha saída, né? Minha mensagem criptografada vai ser minha saída. String, vou chamar ele de saída. E aí, ele vai começar em branco também. Perfeito. Agora eu já tenho esse cara daqui para a gente poder utilizar. Vou pegar lá a minha saída e vamos usar. A minha saída, cada vez que isso daqui começar, eu tenho que lembrar que a minha saída ela vai ter que ser zerada, né? E aí, beleza, zerei. Em algum momento, eu vou ter que falar que a saída vai receber a mensagem, só que eu estou pegando a mensagem caractere a caractere. Então, ponto, caractere na posição, e eu vou passar aqui a posição que eu quero. Até aqui, beleza, funciona muito bem, vai fazer. Só para a gente ter certeza, deixa eu ver se tem algum padrão aqui. Aqui, ó, mensagem criptografada, é isso daí que eu queria. A gente vai ter que imprimir esse texto daqui. Para imprimir esse texto, vamos imprimir mensagem criptografada, ele vai imprimir na linha de baixo, né? E aí ele vai imprimir essa saída nossa agora, né? Saída. Perfeito. É isso daí que ele vai ter que fazer. Vamos ver o que está acontecendo aqui já, né? Compilou. Tá tudo certo por enquanto. Rodando. Frase. Gabaritei, espaço, gabaritei, espaço, LP. Tamanho 12, montou a sequência de Fibonacci, fez lá a impressão nossa. Opa, ele está imprimindo exatamente igual? Sim, está imprimindo exatamente igual. Agora é que vem a grande sacada. Eu tenho que testar se aquele elemento naquela posição faz parte da sequência de Fibonacci. E se fizer parte, o que a gente tem que fazer? A gente não pode pegar o caractere. A gente tem que pegar lá na posição que ele representa. Legal. Isso daqui a gente já viu. A gente já tem um exercício que é testar se alguma coisa faz parte da sequência de Fibonacci. Vamos testar, então. Legal, vamos ter que testar. Como é mesmo que a gente tem que fazer? A gente tem que zerar as nossas variáveis. Então, o nosso A começa em 0, o nosso B começa em 1, o nosso C a gente pode fazer ali dentro já, né? Então, a gente pode fazer o C aqui dentro, que é quem eu vou testar. O C vai receber o A
mais o B. Perfeito. Ele vai receber o A mais o B. Então, já posso usar ele direto aqui dentro, joinha. E aí, o que acontece? Depois, o A vai receber o valor do B e o B vai receber o valor do C. Perfeito. Tá aí, a gente fez aquelas alternâncias. Sequência de Fibonacci sendo gerada. O que eu preciso testar, né? Eu preciso testar se o primeiro caractere é igual à minha sequência de Fibonacci, né? Então ele chegou e vamos testar se ele é igual ao C. A gente sabe que vai ser 1, começa em 0, a gente tem que testar. Então eu vou ter que fazer um teste em algum momento, né, que vai dizer o seguinte: se alguma coisa, a gente faz. Eu estou testando o quê? Eu quero verificar se o número da minha sequência, ou seja, o i que está iterando, que ele é 0, 1, 2, 3 até 242, nesse caso que a gente está exemplificando, se ele é igual ao C. Aí a gente tem um problema grande, né? Com dois iguais. Comparação. Igual só, atribuição. Estamos comparando. Então, o que está acontecendo agora? Eu tenho que verificar o que aqui? Eu tenho que verificar se eles são iguais. Se eles forem iguais, eu acabei de descobrir um caractere da sequência de Fibonacci. Se eles não forem iguais, eu simplesmente vou concatenar lá a minha saída com a posição que o i está representando. Então, beleza. Tá aí. Se forem iguais, perfeito. Eu não posso jogar lá a saída, né? Eu tenho que pegar em cima da minha frase. Só que eu não posso pegar essa sequência, eu posso pegar i? Não posso pegar o i, né? Porque o i é 1, ele vai pegar a segunda letra, né? Pô, eu tinha que pegar a primeira. Temos aí a necessidade de uma outra variável para nos ajudar. Então a gente precisa ter uma segunda variável aqui para dar uma mão. Então, a gente vai ter uma variável aí que vai ser a posição do i. Posso declarar uma segunda variável aqui em cima também, que funciona, não tem problema, ou eu declaro ela aqui fora do laço, ou lá em cima. Vou declarar lá em cima para as nossas declarações ficarem no mesmo lugar. Vou chamar ela de posição, beleza? Posição, que vai indicar a posição do caractere da minha frase. Posição. E ela, obviamente, vai começar em 0, porque a primeira posição é 0. E a gente tem que garantir que toda vez que ela chegar nesse momento, a minha posição esteja igual a 0. Então, a gente está garantindo isso aqui. Legal, se achar, ele vai imprimir a nossa posição. Vai pegar o caractere na posição. Só que depois que ele fizer isso, ele tem que incrementar a posição em 1, porque tem que pegar o próximo caractere. Posição mais 1. Perfeito. Eu coloquei 1, ele muda a posição para o próximo. Peguei 1, muda a posição para o próximo. Só que ainda tem mais. O que vai acontecer aqui? Ele vai pegar 0 e ele vai criar aqui o 1. Então, quando o i é igual a 0, o c é igual a 1. Aí ele vai ver aqui, não são iguais, ele vai pegar o primeiro caractere lá da mensagem. Perfeito. Aí ele vai pegar, vai voltar aqui, né? Ó, voltou lá no laço. O i passou a valer 1. Oba, agora ele vai pegar. Não, por quê? Porque ele atualizou os valores daqui, ó. Ele atualizou esses valores. E aí, o próximo é 2. Ele nunca vai entrar, ele sempre vai pegar e copiar a mensagem embaixo. Vamos ver se isso daqui é verdade, que ele sempre vai copiar a mensagem, ou seja, a saída vai ficar idêntica? Do jeito que está. Opção 1, gabaritei, espaço LP. Verdade, olha lá. As frases estão idênticas. Estão iguaizinhas, não mudaram nada. Então, ele copiou tudo da frase que estava em cima. Perfeito. Eu vou ter que... E agora, o que eu vou ter que fazer, né? Legal, perfeito. Muito fácil. A gente sabe o que tem que ser feito. A verdade é que essa alternância só vai acontecer quando tiver aqui dentro.
O C, realmente, ele sempre vai ser a soma de A com B, mas ele só vai gerar o próximo elemento da sequência de Fibonacci, né? Então, ele só gera o próximo elemento da sequência de Fibonacci se ele entrar aqui dentro. Então, se ele entrar dentro aqui do nosso laço, ele vai fazer tudo isso e vai gerar o próximo elemento da sequência de Fibonacci. E agora, será que vai dar certo? Vamos testar. Só para não digitar de novo, vou copiar aqui, ó. Compilando. Vamos lá, executando. Opção 1. Opa. Agora sim. Opção 1. Gabaritei LP. Olha lá. O J, posição 1, agora virou o G. Então, a primeira parte é GAB, né? GAB de gabaritei, então fica aqui. Ele substituiu lá pelo JMM. Ele substituiu lá. Aí depois ele vai na próxima posição, posição 5. Então, aqui, ó, gabaritei. Aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o Azinho aqui, então ele tem o Azinho. Perfeito, ele conseguiu fazer isso daí. E aí, ele criptografou. Acabou? Não, falta exibir a mensagem criptografada, né? Então, para exibir a mensagem criptografada é extremamente fácil. Então, para exibir a mensagem criptografada, a gente precisa fazer o quê? Se ele não entrar nesse laço, tudo bonitinho, a nossa mensagem criptografada vai ficar salvo na nossa saída. Exato. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. Belezinha. E depois disso, a gente tem que dar um break. E acabou. Tá aí a nossa brincadeira. Mensagem criptografada, ele imprime a mensagem criptografada que está lá na saída e funcionou. Rodando, executando. Se eu mandar imprimir o 2 direto, não tem nada. Não temos mensagem criptografada ainda. Então, vou colocar vou colocar lá gabaritei, espaço LP. Dei Enter, ele gerou. Beleza, eu quero ver só a mensagem criptografada. 2, só a mensagem criptografada. Ela está aqui, tem o GAB, depois o A e depois tem mais alguns aí em algumas posições. E aí a gente consegue criar a nossa mensagem criptografada. É isso daí, a resolução desse exercício. Bem tranquilinho, bem fácil. Ele parece ser muito complicado, mas é o que eu falo. A gente tem que pegar o nosso problema e dividindo por partes. Você viu que eu não consegui resolver ele direto, né? Eu fiz uma coisa, depois eu percebi uma coisa, outro passo, e aí foi indo e foi sendo resolvido. Então, primeira coisa que eu percebi, quando a gente criou, a gente tinha que fazer a leitura de alguma coisa. Se eu vou fazer a leitura de alguma coisa, obviamente eu vou precisar de fazer um import do meu scanner. Eu identifiquei também que eu iria ter que ler número e cadeia de caracteres. Logo, eu preciso ter 2 scanners, um para ler números e outro para ler caracteres. E aí, na medida que eu fui fazendo, eu olhei lá, a gente vai precisar de um menu. Para um menu, eu preciso ler minha opção. Perfeito. Então, criei minha opção. A melhor saída para um menu é utilizar um do while, porque ele entra, imprime e pede a leitura e testa embaixo, entendeu? É uma boa saída. Senão, você tem que inserir uma opção válida logo na entrada. Pouco me importa o valor da opção antes dele ler a opção aqui, porque eu estou utilizando o do while. O do while garante pelo menos uma execução. Está garantindo aqui pelo menos a primeira impressão. Fiz lá a montagem do menu, beleza, pedi para ler a opção. Leu opção, posso fazer com if, são poucas opções, então daria para fazer, mas eu ainda prefiro usar o switch nesse caso. Fiz um switch opção e eu criei os meus casos. E aí o que eu fiz? Eu fui de trás para frente, né? Eu fui lá, caso não seja nenhuma das opções, opção inválida, e caso seja 3, nós temos lá finalizado. Beleza. E aí a gente sobrou 2 opções para serem implementadas. Ele pede para entrar com uma mensagem, então fiz lá para entrar com a mensagem. E aí ele fala, eu quero ver o tamanho da mensagem. Vejo lá como que eu vejo o tamanho de uma string. String.length. Está lá. Pediu para gerar a sequência de Fibonacci para a gente imprimir. Sequência de Fibonacci,
foi gerada. Está aqui a sequência de Fibonacci bonitinha que foi gerada. Aí a gente sabe que ele tinha que pegar o tamanho da mensagem, ela seria o último elemento da sequência de Fibonacci mais 10, que foi a regra, né? Justamente para não o último elemento no seu último caractere, ficaria muito na cara, por isso mais 10. E aí, a gente pegou o último elemento, que a gente viu que, nesse caso, o último elemento da sequência nossa seria o B. Se eu mudar, fazer que nem foi montado aqui, ele volta a ser o C. Então, daria certo também. Então, aí a gente pegou o B está garantido lá, que é o último da sequência. A gente imprimiu, conforme foi solicitado, mensagem com o tamanho tal, e aí colocamos lá. Lembro que para imprimir uma aspas tem que colocar uma barra antes, uma contrabarra antes, porque é o caractere de escape, para indicar que você não está fechando a tua string. A gente zerou também a nossa variável mensagem, e aí a gente vai gerar aleatório. A gente percebeu que para gerar aleatório, a gente precisaria ter os caracteres. Eu gerei os caracteres de A a Z minúsculo, de A a Z maiúsculo, e 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e um espaço. E aí a gente criou tudo lá e concatenou. Aquele esquema de geração era só para montar isso daqui. Acabei de criar meus caracteres. Estão aí, todos os caracteres que eu tenho. Eu tenho que pegar aleatoriamente um deles. Qual que é o valor? O primeiro daqui, eu sei que é 0. Então, esse aqui está na posição 0. E esse último daqui é o tamanho menos 1. Então, é o tamanho da variável caracteres menos 1. Beleza. Como que eu vou de 0 até o tamanho menos 1 aleatoriamente? Bom, eu mando gerar aleatoriamente o tamanho da cadeia de caracteres, porque ele vai gerar de 0 até menor que o tamanho que eu estou passando. Beleza, ele fez isso aqui. Então, foi isso aqui que foi gerado lá, bonitinho. A nossa geração está aqui. Só que isso daqui é a posição que eu quero pegar de forma aleatória. Posição de quem? Da própria cadeia de caracteres. Então, caracteres, char@, ele vai pegar esse cara daí. E eu estou concatenando a mensagem, ele gera isso daí 243 vezes para a nossa frase lá de exemplo, que é gabaritei espaço LP, né? E aí eu imprimo essa mensagem para a gente ver se está tudo certo. Legal, eu tenho lá a minha mensagem toda criptografada, toda bagunçada, e dentro dela não tem nada escondido ainda. Agora eu vou esconder o meu texto lá dentro. Legal, agora vamos esconder o texto lá dentro. Como que eu vou esconder o texto? Minha saída, eu disse que é igual a branco. Eu preciso de uma variável de posição para andar dentro da minha frase, né? E pegando cada caracterzinho dela. Fiz um laço da minha mensagem toda bagunçada lá, que a gente vai mandar. E aí a gente viu que se a gente quisesse copiar ela para saída, era simplesmente colocar lá um saída mais igual mensagem char@ de i. E aí seria copiado tudo. Só que não é todas as vezes que a gente quer copiar. Em alguns detalhes, em alguns momentos, a gente quer copiar o que está na frase, né? O caractere que está na frase. E como que eu pego o caractere que está na frase? Bem, ele vai ser determinado pela variável posição. Então, a posição é o 0, aí eu peguei ele, a próxima vai ser posição 1, o próximo vai ser posição 2, até o final dele, e vai dar certo. E uma grande sacada, a posição que esse caractere da frase vai entrar na minha mensagem é regido pela sequência de Fibonacci. E aí a gente montou aqui a sequência de Fibonacci. Quando a gente montou fora, a gente percebeu que ele nunca entraria, realmente, porque ele só pode gerar o próximo elemento da sequência, ou seja, ele só vai descobrir o próximo passo, a próxima posição, depois que ele descobrir a primeira. Ele achou a primeira, aí sim ele descobre a próxima, depois a próxima, depois a próxima. Antes disso ele não pode. Porque se ele descobrir qual que é a próxima, e a próxima, e a próxima, junto com a minha iteração, ele vai crescer 243 vezes, ele vai passar, vai ficar uma sequência gigantesca, e não somente uma sequência com 10 posições. E aí foi feito esse esquema daqui, de fazer o incremento, né, fazer as alternâncias lá que a gente precisa para o Fibonacci, dentro do nosso if, do nosso desvio aqui. E aí, se for, a gente vai pegar a frase na posição que a gente está controlando, faz lá a geração do próximo, da próxima posição seguindo a sequência de Fibonacci, e ele vai atribuindo a frase nas posições devidas. Se a gente quiser imprimir a saída, é só copiar essas 3 linhas finais, são idênticas, né? E aí é só isso daí que a gente precisava fazer. Perfeito. Tá aí a nossa brincadeira. Muito tranquilo. Tem uma forma de diminuir um pouco esse código? Tem. Você tira isso daqui. Vou comentar somente para mostrar para vocês se isso daqui funcionaria ou não funcionaria. Vou comentar esse trecho daqui.
tirar essas 4 linhas. Funcionaria o nosso código da mesma forma? Vamos testar. Deixa eu só copiar lá a nossa mensagem para deixar no padrão, né? Para ficar mais fácil da gente comparar. Compilado. Executando. Vou entrar lá com uma mensagem. Coloquei minha frase. Dei Enter. E aí a gente tem aqui, ó, o Gabi. Beleza. E se eu apertar agora opção 2? Ele vai mostrar lá nossa frase criptografada bonitinha da mesma forma. Por quê? Né? Por quê? Porque isso daqui é um switch, né? Se ele não encontra um break, ele vai entrar no próximo case. Logo, isso daqui pode ser omitido. Eu vou deixar aqui, mas você sabe que você pode tirar isso daqui. Então, provei que dá para tirar, porque são códigos idênticos, então vai ser impresso uma vez, vai ser impresso outra vez. Se eu tirar o break, ele passa direto e cai no outro case. Logo, ele imprime essa saída, que é exatamente o que está sendo impresso ali anteriormente. E aí, fechou a nossa resolução. É um exercício grande que envolve vários pequenos conceitos, né? Então, vários pontos de várias listas. A gente entra aí com, inicialmente, ter que saber que tem que importar o scanner, tem que criar 2 scanners para leitura, geração de caracteres lá da lista de string, montagens de menu. Essa montagem de menu daqui, ela é interessante, o laço que a gente está utilizando. Então, na lista de laços, como que funciona, o switch lá atrás, nas estruturas de escolha, né? A montagem de Fibonacci, na lista de laços, manipulação de string, lista de string, e aí a gente vai repetindo os processos daí. E aí finaliza, tá bom? É essa a resolução. Pois não? Onde é que está a linha de criptografia? Aqui, ó. É isso daqui. Ele está pegando, ou ele pega da frase e coloca a frase lá no meio daquela mensagem embaralhada, ou ele vai simplesmente copiar a mensagem para a saída. Ele escolhe, ou eu copio o que está exatamente lá, ou naquela posição, que é uma das posições de Fibonacci, eu vou colocar um dos caracteres da minha frase. Mas, peraí, onde é que ele está usando? Tipo, onde é que ele está trocando os caracteres? Aqui, ó. Se for igual à sequência de Fibonacci, o nosso C da sequência de Fibonacci, ele vai pegar o que está na frase. Se não, ele pega o que estava na mensagem antes. Aquela frase toda embaralhada que a gente tinha feito. Ah, tá. Então, ele vai pegando assim, ele pegou aquela mensagem toda bagunçada, então vamos ver aqui, ó, a nossa mensagem toda bagunçada. É isso daqui, ó, a mensagem toda bagunçada. Ele pega o primeiro caractere. Esse primeiro caractere está numa posição de Fibonacci? Não, não está numa posição de Fibonacci. Então eu copio ele exatamente igual. Então olha aqui, esse L, ele foi copiado aqui, ó, o L aqui copiado. Agora, o próximo é um pertence à sequência de Fibonacci. Já que pertence à sequência de Fibonacci, eu não vou pegar o K. Eu vou pegar a primeira letrinha que eu tenho lá na minha frase, que é o G maiúsculo, e ele coloca o G maiúsculo aqui. Aí ele vai fazer a mesma coisa. O próximo, o 2, pertence à sequência de Fibonacci, sim. Ele pertence à sequência de Fibonacci, logo eu vou pegar o próximo caractere da minha frase. Qual que é o próximo caractere da minha frase? O A. E ele vai guardar o A aqui, e aí ele guardou o A aqui. Qual que é o próximo? O próximo que ele pegaria seria aqui, o que está na posição número 3, né, na quarta posição aqui, o H. O H, ele está 0, 1, 2, 3. Esse 3 aqui ainda pertence à sequência de Fibonacci. Pertence à sequência? Legal, eu tenho que pegar mais uma letrinha. Qual que é a próxima? Letra B, e ele colocou a letra B aqui. Aí ele vai pegar aqui a próxima letra. Esse daqui está na posição número 4. 4 não pertence à sequência de Fibonacci. Então ele pula. Aí ele vai pegar o S. O S pertence à sequência de Fibonacci? Pertence, né? Que ele é o elemento que está na posição 5. O 5 está lá na sequência de Fibonacci. Ele vai vir aqui e vai pegar. Qual que é a próxima letra? É o A. Aí ficou aqui, ó, Gabi. Ele pulou uma, o A. Aí depois ele vai pegar quem está na posição 8. Ele vai fazer isso, vai chegar aqui na posição 8. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o I. Esse I daqui vai entrar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, letra R, que é o próximo caractere.
E ele colocou ali o próximo caractere. Professor, Diga. aonde que no código está comparando Comparando o quê? com o Fibonacci? Aqui no I igual a C. Eu estou comparando se aquela posição que eu estou varrendo da minha mensagem é igual ao elemento da sequência de Fibonacci que a gente gerou. É um dos... Se aquele número é da sequência de Fibonacci. Ele testa. Vamos lá. O nosso for começa em 0, correto? E vai até o tamanho da mensagem menos 1. Ele testa. 0 é igual o primeiro elemento da minha sequência de Fibonacci, lembrando que a gente cortou os dois primeiros, né? Então, é igual a 1? Não, 0 não é igual a 1. Então, ele cai e copia a primeira letra aqui. Ele não entra naquela parte. Ele volta e vai fazer agora. O I passou de 0 para 1. Legal, ele está valendo 1. 1 é igual ao primeiro elemento da minha sequência de Fibonacci? É. Se é igual, esses dois são iguais, ele vai fazer. A minha saída não vai mais pegar da minha mensagem, vai pegar da frase. E aí ele vai pegar o primeiro caractere da frase. Pegou o que está na posição 0. A próxima vez que eu for pegar, ele tem que pegar o próximo. Então, eu incremento a posição em 1. Só que eu também tenho que pegar e mudar a minha sequência de Fibonacci. Eu tenho que gerar o próximo elemento. Como que eu gero o próximo elemento da sequência de Fibonacci? Se a gente estiver usando as letras, as variáveis A, B e C, que nem a gente fez nos nossos exemplos, a gente tem que deslocar, né? Então, se a gente está aqui, ó, A, B, C, eu tenho que pegar e passar para o lado. Agora, o B vai ser jogado para dentro do A, então, olha lá, o B está sendo jogado para dentro do A, ou o contrário, o A está recebendo o B, o C vai ser jogado para dentro do B, ou o contrário, o B está recebendo o C. E aí, como que ficou o C? O C é a soma do A mais B, que está sempre sendo feita aqui, ó. E ele vai sempre gerar o próximo elemento da sequência de Fibonacci. Beleza. Essa é a grande sacada. A gente quebrou o nosso problema em vários probleminhas, mas mesmo assim a gente ainda tem que entender que a sequência de Fibonacci ela teve que ser quebrada também no meio aqui para a gente testar quando que a gente coloca numa posição ou quando a gente coloca, pega da posição original lá da nossa mensagem embaralhada, né? Verdade. E o legal desse cara daqui, que cada vez que eu gero, ele gera uma mensagem totalmente diferente, com exceção dos caracteres que estão na sequência de Fibonacci. Então, se eu pegar e gerar a primeira vez para um determinado nome, então vamos supor, eu vou rodar aqui para a gente testar. Eu vou criptografar uma mensagem, beleza? Vou colocar aqui em tela cheia. Vou criptografar em uma mensagem. Eu vou colocar aqui, eu vou criptografar A, B, C. Beleza? A, B, C, para ficar pequenininho. Vou criptografar A, B, C. Legal. Criptografei A, B, C. Ele estourou ali a string. Ele chegou numa posição inválida. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Acho que deu tamanho, né? Porque aí ele ficou... O primeiro elemento é 1, o segundo é 2, 3. Ele tinha que ter gerado uma mensagem de 13, tamanho 13. Ele gerou aqui a nossa mensagem de tamanho 13. Deve de não estar sendo zerado alguma coisa. Mas vamos ver aqui. Ele gerou isso daqui. A próxima vez, ele vai pegar e gerar uma outra coisa totalmente bagunçada. Vamos ver aqui. Deixa eu ver só onde que estourou para a gente corrigir esse problema. Foi na linha 102? 102. Posição voltou a ser 0, a frase foi zerada. Saída também, e a gente acumulou. Zerou, o C foi refeito aqui, passou. Vamos ver, eu tenho que imprimir aqui para ver a conversão. Talvez ele esteja estourando a posição porque está dando igual mais de uma vez, né? Vamos gerar com tamanho menor. Por isso que eu sempre falo que eu testo com alguns tamanhos, né? Então vamos tentar com um tamanho maior. A, B, C, D. Vamos ver se ele vai estourar. Estourou. Então, vamos tentar com tamanho maior ainda. Então, A, B, C, D, E. Com 5. Estourou.
com 6, 1, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estourou. Opa, volta. Paga não. Vamos ver agora com 7 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 caracteres ele não estoura. Então a gente poderia limitar aí pelo menos 7 caracteres para não estourar. Porque aí ele vai passar, né, a posição de Fibonacci e vai dar alguns errinhos aí. Normal acontecer essas coisas. Por isso que eu falo que eu tenho que testar com alguns tamanhos. Como eu testei com tamanho grande, né, que foi, a frase tinha 12, e aí não deu muito certo. Mas nesse caso daqui, toda vez que a gente gerar, ele gerou uma sequência aleatória, só que toda vez que ele gerar essa sequência aleatória, ele vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, o 4, depois o 5, depois o 6, depois o 7. E toda vez a gente pode ver que esses números vão ficar em posições distintas. Se eu pegar isso daqui e vou copiar, então, opa, apertei Ctrl C, ele saiu do terminal, porque cancela. Então lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai gerar a nossa frase, beleza. Ctrl Shift C para copiar. Eu vou colocar aqui. Vamos executar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma frase que eu estou entrando. Ctrl Shift C. Vamos gerar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí ele gerou outra. E aí você pode ver, ó, sempre esses caras estão na mesma posição. Aqui, ó. É a única coisa que quebra nosso esquema de criptografia, que fica fácil de ser interpretado, é se você pegar várias vezes o mesmo código, você vai perceber, ó lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que foi o que a gente criptografou. Ele esconde a frase que a gente mandou no meio de uma bagunça, né? É isso daí que ele está fazendo, escondendo lá no meio da bagunça de letras a nossa mensagem. Está escondendo, criptografando a nossa brincadeira. Se a gente quiser descriptografar, na verdade, a gente precisa ter nossa frase original, né? Ou, melhor ainda, a gente tem que saber a regra. Qual que é a nossa regra? É o Fibonacci mais 10. A gente compara, vê se o tamanho dessa sequência é Fibonacci mais 10. Se for, a gente vai pegando os caracteres na posição de Fibonacci, a gente achou que estava criptografado. Tá aí também uma forma de descriptografar esse cara, que é uma boa brincadeira para se fazer. Você sabe que a técnica é essa, então são 10 posições, é o último elemento da sequência de Fibonacci que você quiser, mais 10. Você testa aí se for o tamanho, achou, vai seguindo aí as posições. Só pegar as posições da sequência de Fibonacci e ir extraindo as letras. Aí você tem aí a descriptografia completa. Muito tranquilo também de ser feita essa descriptografia, né? Aí você vai remontando lá a frase que você tem. Mais alguma dúvida sobre isso daqui? Não? Tranquilo? Eu tenho a leve impressão que não dará para a gente fazer em 20 minutos um outro. Eu vou parar essa gravação e eu começo outra. Se der o tempo, aí tá tudo certo, tá bom?